E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, capítulo 2. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que eu, minha esposa, nossa família, sejamos instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem de um modo direto ou indireto a tua palavra, se assim for a sua vontade. Tudo isso como uma grande oportunidade que reconhecemos e agradecemos no nome precioso de teu Filho amado Jesus Cristo, Salvador nosso. Temos no segundo capítulo de Isaías, do profeta Isaías, 22 versículos, e nos diz o profeta do versículo 1 em diante. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em rédeas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Sexto versículo nos diz: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate, e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. 10º versículo nos diz: Vai e entra nas rochas, e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados. Contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. 18º versículo do segundo capítulo do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, nos diz: Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. 21º, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. 22º e último versículo do capítulo 2 nos diz o profeta Isaías: Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Bem, ditoso e completo é todo o capítulo 2, dentre os seus 22 versículos. Aqui nos fala o profeta Isaías sobre a glória futura do Israel espiritual, sobretudo até o 5º versículo, e do versículo 6º ao 22º, sobre o abatido, sobre que será, e já o é,
abatido o orgulho dos homens diante do Senhor. Bem, no versículo 1 nos diz: palavra que tem em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. A glória futura de Jerusalém apresentada pelo Senhor aos olhos do profeta. E do 6 em diante, o que ocorre com o orgulho dos homens diante da supremacia absoluta do Deus que tudo pode, tudo vê, tudo conhece. Não há como fugir da justiça do Senhor. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. É Deus justo e bom para aqueles que se mantêm no reto caminho. Diante da circunstância, por exemplo, ilustrada no versículo 18, os ídolos serão de todo destruídos. O Senhor não admite idolatria, e aqueles que vivem em meio a idolatrar quem quer que seja, a não ser o próprio Senhor, receberão a reprimenda que nos traz o salário do pecado. Que possamos estar atentos, como nos diz o último versículo: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado, aquele que está ensimesmado e que reconhece e respira com o seu próprio poder, já está fadado ao erro, pois somos pó e o fôlego da vida nos foi dado por Deus. E Deus continue a nos dar a felicidade de beber nas fontes da sua infinita sabedoria, e possamos viver conforme o seu propósito, em meio ao seu mover, exclusivamente do seu amor, favor e poder. Sucesso, e Deus continue a nos abençoar, o desejo.